O jornalismo literário começa no século XVIII na Inglaterra, com dois jornalistas, entre aspas, um chamado John Addison, né, e o outro chamado Richard Steele. Primeiro, o Richard Steele fundou uma publicação chamada Tatler, e depois, logo depois, os dois juntos fundam uma outra publicação chamada Spectator. O que era a Tatler e a Spectator? Era uma folha de papel de 4 ou 8 páginas, né, muito pequena, escrita inteirinha por eles ou por algum dos colaboradores, né, que saía semanalmente, e era praticamente um texto só, um ensaio só, essa publicação. Por isso que hoje se chama de ensaio periódico. Ele era um ensaio que tinha uma certa periodicidade, que saía toda semana. Ele era diferente de um outro gênero que estava nascendo, então, que era o magazine, que é a origem das revistas, né, que já existiam e que estava começando também. E eles tinham, tanto um como o outro, uma ideia de educação da sociedade. Que o que é? Você pega a sociedade do século XVIII, o capitalismo se desenvolvendo, as cidades se desenvolvendo, atraindo gente para as cidades. Essa turma acha que eles têm um papel de educador da sociedade. Então, esses ensaios são muito ensaios de educação. Agora, por que se considera que eles são a origem do jornalismo literário? Primeiro, pela periodicidade, era semanal, né? O que diferencia de romance, que o cara escreve um a cada 2 anos, um a cada 3 anos. Eles eram muito bem escritos. Tá? Eles eram muito bem escritos. E o ensaio, e muitas vezes eles partiam, o ponto de partida deles era um acontecimento social, era uma moda, era uma tendência, não era ficção. Então, a partir daquilo, eles começavam a desenvolver. Muitas vezes era uma peça de vestuário, era uma coisa assim que eles começavam a desenvolver, a relatar como as pessoas estavam se comportando ou fazendo, e aí partiam para uma análise mais social e recomendavam o que eles achavam que devia acontecer. Tanto é que esse nome Spectator, que é espectador, foi tirado do teatro, porque o teatro era o lugar onde você educava as pessoas, entendeu? Você lançava a tendência e você falava, olha, é mal educado se você fizer isso, não se veste roupa desse jeito, não se faz tal. Então essa é a origem hoje considerada do jornalismo literário. E por que se considera? Pela qualidade dos textos. Esses dois veículos, durante o século XVIII, o século XIX, são as grandes referências. Vários jornais que nascem no século XIX falam assim, olha, estamos retomando a ideia original dos grandes Addison e Steele, quando fizeram Spectator, quando fizeram Tatler. A partir do século XVIII, a imprensa começa a se desenvolver e se desenvolve para valer no século XIX, certo? Você tem aí, junto com o ensaio, o aparecimento de outros gêneros, né, que vão ajudar a formação do jornalismo literário. O folhetim, né, que também era um tipo de publicação no começo, né, feito por bons grandes escritores. Né. Então você tem o ensaio, você tem o folhetim, e você tem uma situação onde você não tem ainda disseminada a figura do escritor profissional, nem do jornalista profissional. Então, a profissão de jornalista e de escritor meio que se confunde. A figura do jornalista puro não existe ainda, né? Não é aquele cara que... porque o jornalista se metia em tudo, era também um político, era também um escritor, era também um poeta, era também outras coisas. Então, aí você não havia necessidade de uma separação muito grande entre uma coisa e outra. A partir da metade do século XIX, a coisa começa a mudar de figura, né? Você tem, na década de 1850, aqui no Brasil, por exemplo, o Machado de Assis escrevendo um texto espetacular que chama O Livro e o Jornal, né? Quase que já mostrando que há uma separação muito grande entre essas duas maneiras de divulgar ideias e maneiras de distribuir textos. É um texto muito interessante. Eu brinco que se o Machado de Assis talvez vivesse hoje, talvez ele fosse um blogueiro. Por quê? Porque ele faz uma defesa muito entusiasmada do jornal, né? Ele diz que o jornal tem muitas vantagens
sobre o livro, né? Então ele faz uma defesa muito clara. Mas o importante aqui é ver um escritor jovem ainda, né, o jovem Machado, a primeira, percebendo que são linhas que vão caminhar, né, separadamente. Você tem já também o Balzac, por exemplo, com As Ilusões Perdidas, mostrando já o crítico, o papel da crítica no jornal, a possibilidade do jornal exercendo o poder para conquistas pessoais, né, para conquistar uma posição na sociedade, para se vender, para se fazer. Então já há também uma visão crítica, né, do processo jornalístico, e você tem a formação do romance realista, essa coisa toda. Então, nesse ambiente, começa a se definir um pouco as diferenças entre jornal e literatura, né, entre o escritor e o jornalista.